Nós falamos na última aula sobre o começo ali da sensação, né, o princípio para controle de fome e saciedade. Claro que a escolha do alimento é muito mais ampla do que apenas, né, controle por parte de alguns neurônios, né? Então, nós também vamos entender toda a parte psíquica, vamos entender, não, que nós não somos psicólogos, né, psiquiatras, mas a gente tem que entender que existe esse envolvimento também, né? Falamos um pouco sobre Olha, isso na só um semana pouquinho. passada. Eu tô tentando achar aqui a apostila. A apostila você não mandou ainda. Mandei, tá no e-mail. Ah, não muda ou não? Não mudou ainda não, porque eu achei que ia ficar mais rápido, como foi agora à tarde. E mais tarde mandar no e-mail, mas né, quando for com mais antecedência, eu vou mandar no Moodle também. Mas eu vou colocar no Moodle depois, de todo jeito. Quem não conseguir pegar aqui, pode pegar no Moodle. Vê aí se chegou. Chegou, Eu, não, né? eu acho tão pouco no e-mail. Alguém me confirma aí se chegou, por favor, tá? Chegou sim. Ah, então tá bom. Obrigada, Carol. Então, gente, é importante a gente entender que a anorexia é um distúrbio psiquiátrico. Então, é muito difícil o nutricionista trabalhar sozinho nessa missão aqui. Só que muitas vezes esse cliente, essa pessoa, esse paciente vai chegar primeiro no nutricionista, porque a família leva, vê que não está comendo, e muitas vezes tem vergonha de ir a psiquiatra, as pessoas têm muito tabu ainda, né? Em psiquiatra, psicólogos, então às vezes vai parar primeiro no nutricionista, tá? Mas entendam que a gente sozinho não consegue trabalhar totalmente tudo que precisa dessa demanda por se tratar de um distúrbio psiquiátrico, então precisa de um tratamento multidisciplinar. A gente tem até a disciplina de psicologia, né, na graduação, nos dá uma base para a gente começar a conversar com eles, deixar eles mais tranquilos, mais seguros, e eles podem se abrir com a gente, enquanto nutricionistas, mas a gente não vai poder saber muito mais do que isso, o porquê, né, o que começou, realmente precisa, né, do psicólogo, e muitas vezes vai precisar de medicamento, então vai precisar também de um suporte do psiquiatra, tá? O que acontece, né, em linhas gerais, é que eles negam a fome, tá? Então, eles têm uma não alimentação. Eles muitas vezes até sentem fome, mas eles negam essa sensação de fome por muitas vezes, e muitas refeições seguidas, e isso leva a uma extrema perda de peso. Por que que eles fazem essa negação da fome, né? Por que que eles negam qualquer tipo de comida? Porque eles têm uma distorção da imagem corporal. Por isso que é tão difícil, gente, porque eles não enxergam aquilo que você está enxergando. É muito difícil o trabalho. A distorção da imagem corporal faz com que eles não se enxerguem da forma verdadeira como eles estão. Tá? Então, essa foto que eu vou mostrar aqui é uma foto clássica da anorexia nervosa, que é a menina, né, o paciente extremamente emagrecida, né, bem com os traços físicos de desnutrição, mas ela se enxerga com muito mais peso, ok? E que para ela esse peso é incômodo. Isso que é o negócio. Então toda a família fala: ai, você já está magra, você está emagrecendo muito, você está muito magra, tiram até foto, mostram a foto e ela não acredita que aquela foto é dela. Não, isso aqui não sou eu, você está me enganando, essa foto está manipulada, isso é foto de internet, a pessoa não acredita mesmo, ela realmente não se enxerga assim. Tem uma predisposição genética forte, tá? Mas muitas vezes acontece também um distúrbio desse por causa de algum trauma na infância, algum bullying, alguma coisa. Por isso que era aquilo, voltando àquele assunto que nós falamos segunda-feira. Tudo que a gente fala com a criança, da educação nutricional que é tão importante, né? Às vezes o problema começa ali, sabe? Eu já atendi gente, não com anorexia, mas sim com bulimia, que a gente vai ver daqui a pouco. Estava atendendo até o ano passado essa pessoa, por exemplo, porque ela sempre cresceu ouvindo: ah, mas você é muito gordinha, cuidado para não ficar gordinha igual fulana, sabe?
tem um rosto tão bonito, pena que está gordinha. Esse tipo de coisa, você marca uma pessoa nesse tipo de comentário, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você acha que está falando para o bem da pessoa, mas não está. Então, você está até piorando o estado de saúde dela, principalmente a parte psíquica, tá? Então, muito familiar faz isso, namorado, amigos, enfim, né? E se a pessoa já tem uma predisposição genética para ter algum distúrbio, assim, para ter depressão, por exemplo, crise de ansiedade, ela já tem mais chance de desenvolver algum transtorno alimentar, tá? Então, a anorexia, ela é muito comum nas mulheres mais jovens, nas adolescentes, tá? Também acontece nos homens, só que muito mais nas mulheres, nas meninas, e principalmente nas classes sociais mais elevadas. Hoje em dia, com, né, a ampliação aí das redes sociais e está mais comum para todas as classes, claro que as classes econômicas mais elevadas têm um suporte, têm mais acesso, mas hoje em dia já está, né, muito mais espalhado isso, então também já está muito comum ter anorexia também entre pessoas economicamente menos favorecidas, tá? Então não basta ter um celular que você está vendo ali com internet, né? Você já está vendo aquela exposição de imagem de corpo e de antes e depois e coisa e tal, tá? Então o anorético, ele tem uma negação da sensação de fome. Por que negação? Porque ele até sente fome, mas ele se recusa a comer por uma questão emocional. Então não é uma situação fisiológica que impede de comer, por exemplo, tá? Então, assim, não é porque a pessoa está com algum diagnóstico e diminuiu o apetite dessa pessoa, não é. O problema realmente é psíquico. E aí tem essa alteração emocional tão forte que a pessoa acha, né, que ela precisa emagrecer cada vez mais rápido para ela ser aceita, para ela ser mais feliz. Se ela comer é um problema, então quando ela come, ela fica ansiosa. Comer para ela gera uma ansiedade grave, tá? Então ela se sente mais confortável não comendo. E é mais comum, como eu falei, entre as mulheres jovens. No entanto, ocorre também em adultas. Já atendi anoréticas adultas. Tem muita relação com rejeição familiar ou algum trauma, né? Então, por isso é uma alteração emocional, volto a falar, não é fisiológico, começa com algum estopim aí emocional, tá? Pode ser também um abuso físico ou sexual, tá? Hoje em dia tem muita influência da mídia, mas também tem casos, né, que isso começa com algum trauma na infância, tá? Alguma sensação de rejeição, baixa autoestima, então são moças com uma autoestima muito, muito baixa, e aí elas recebem mais facilmente essa influência negativa aí de comentários, da mídia, tá? Do bullying e tudo mais. Como que dá o diagnóstico, que não é nosso, né? O diagnóstico é médico, o diagnóstico é clínico, não é nutricional, mas para vocês entenderem. Então, esse diagnóstico é baseado na negação da fome, né? Então, a pessoa tem sempre, ela nunca está com fome, ela nunca fala que está com fome, está sempre satisfeita, não comenta, ai, que fome, né? Estou com vontade de comer alguma coisa. E também com essa distorção da imagem. Existe um modelo clássico de figuras de autoimagem onde elas se classificam. Eu esqueci de colocar aqui para vocês, mas eu vou ver se eu mando. É uma figura com várias silhuetas femininas e elas circulam onde elas se enxergam. Só que, na verdade, elas estão muito menos do que aquela figura. Então, tem aquela figura da moça, né, bem magrinha, até a elevação ali de MC, até ter uma silhueta de uma pessoa mais gorda, e ela sempre acha que ela está, né, super gorda, né, com um ganho de peso muito elevado, quando, na verdade, ela não está. Então, quando tem essa distorção de autoimagem, o médico consegue avaliar isso claramente, ou o psiquiatra que tem ali a ocorrência de um distúrbio, né, de um transtorno alimentar.
Então, por isso, se faz muito necessário uma equipe multidisciplinar. Em São Paulo tem, né, clínicas especializadas exclusivos para esse tipo de tratamento, né, para transtornos alimentares e obesidade, compulsão alimentar, anorexia, tá? Por que precisa tanto ser multidisciplinar? Porque muitas vezes vai ter que utilizar, né, essas pessoas vão ter que utilizar antidepressivos e outros psicotrópicos, aí outros medicamentos para poder ter uma aceitação melhor da situação e começar a aceitar a alimentação, porque senão essas pessoas não vão comer. E aí o nosso trabalho fica lá, a gente fica de mãos atadas, porque a gente também tem que ter o manejo de dar comida, mas não vai dar tudo que você queria dar de uma vez, porque ela não vai aceitar um pratão com várias colheres de tudo, entendeu? Tem que ser bem aos poucos mesmo, né? O importante é pelo menos comer. Então, aqui, esse caso é um caso real de uma atriz americana, né, que ela depois fez uma vaquinha online, fez um vídeo quando ela já estava internada para arrecadar dinheiro para o tratamento dela, porque ela não estava mais conseguindo pagar, né, e ela, né, veio a óbito. Então, ela tinha 36 quilos, só que porque aí já estava muito grave, né? Então, realmente o tratamento ficou muito longo e caro. E aqui também, né, com a gente não vê muito, mas esse caso já tem alguns anos, foi de 2010, desse modelo de 38 anos que faleceu com 29 quilos, também causa desnutrição devido à anorexia, por ter que ter um peso X, né, para trabalhar com determinadas marcas e tal, e ele acabou desenvolvendo esse transtorno psíquico grave, né, e foi irreversível para a situação dele. Como que a gente consegue perceber que um adolescente, um jovem, né, um cliente seu aí, em potencial, um paciente, pode vir estar desenvolvendo anorexia nervosa? Primeiro que ele vai estar com baixo peso, tá? Então, ele já vem para a gente com baixo peso, porque até que ele te procure ou a família te procura, ele já está dando, né, sinais em casa já há muito tempo. Outras coisas que eles fazem eles não consideram que o comportamento dele é errado, né? Eles acham simplesmente que eles não estão com fome, então por que eu tenho que comer? Né? Não tem nada de errado comigo, eu simplesmente não estou com fome, né? Então come muito pouquinho, assim, mas não tem nada comigo, eu só não estou com fome, tá? E aí começa a associar uma prática exagerada de dietas, né, extremamente restritivas, com uma prática exagerada de atividade física. Então, tem gente que faz atividade física de madrugada, quando toda a família está dormindo, para não ver que está fazendo atividade física, até porque já fez atividade física num horário, já foi na academia, né, num horário que todo mundo faz, mas aí, vamos supor, ela chegou em casa e jantou, né, que não teve jeito, ela comeu alguma coisa à noite, jantou. Aí ela fica com aquele peso na consciência, nossa, eu jantei, então preciso fazer alguma coisa para compensar essa comida que eu jantei, entendeu? Então ela faz mais atividade física, tanto que são mulheres que têm, às vezes, são tão magras, né? E elas têm muitas feridas ao longo das costas de tanto exercício no chão, de abdominal e tal, e que chegam a se machucar. E a ausência de 2 menstruações. Então, quando vem essa situação de amenorreia, que elas estão tão magras que não conseguem mais menstruar por deficiência, por baixo lipídio mesmo. A gente tem que lembrar que o estrogênio é um hormônio dependente de colesterol, né? Os nossos hormônios sexuais precisam de gordura para serem produzidos, precisam de proteína para a gente produzir hormônio, mas eles são lipossolúveis também, dependem de colesterol para serem produzidos e para serem bem absorvidos. Então, na ausência de gordura, né, dessas pessoas e de massa muscular também, de proteína, tem deficiência aí de vários hormônios e enzimas e ocorre que a gente percebe que a mulher, né, a menina para de menstruar, tá? Posso seguir, gente? Tudo bem? Sim, tudo bem.
Então, na anorexia, o que a gente vê? Né? Lógico que ela não vai ter deficiência somente do estrogênio, né? Ela tem deficiência de tudo. Então, ela está tudo ocorrendo ao mesmo tempo. Deficiência de várias vitaminas hidrossolúveis, a depressão muscular, como eu acabei de falar, ela é bem generalizada, né? Imagina, olha esse tipo de modelo, né? Hoje em dia já está tendo uma campanha um pouco melhor para algumas empresas não aceitarem modelos tão magras, né? Porque antes tinha que ter um IMC abaixo de 16, por exemplo, para vocês terem uma ideia. E a gente já sabe que abaixo de 16 já é desnutrição severa, né? Então, a pele ressecada, por desidratação mesmo, muita desidratação, e também tem perda de... Ai, meu Deus, minerais, né, hidroeletrolíticos, então acaba gerando esse quadro de desidratação, tá? A amenorreia, como eu falei, 2, 3 meses sem menstruar, até mais. Tem meninas que ficam 6 meses, 1 ano sem menstruar direito, e atividade física em excesso junto com tudo isso. Então, são pacientes muito dependentes emocionalmente, têm um comportamento um pouco mais infantil, não são pessoas assim, com uma autoestima boa, né? Então elas acabam sendo mais retraídas, isoladas, quadro de depressão frequente, é uma doença crônica, tá? A anorexia nervosa para ser vista como uma doença crônica. Difícil às vezes de ser diagnosticada no começo, tá? Porque no começo a pessoa simplesmente está emagrecendo num ponto que às vezes até está sendo elogiada por isso, né? E depois o negócio vai ficando fora do controle, tá bom? Então é muito comum essas pessoas terem assim um isolamento social, porque ela não quer ser julgada, né? Não quer que ninguém fale do peso, da aparência ou de comida para ela, e também por essa questão da autoestima. Complicações que a gente vê bem comum nesse quadro de anorexia. Um desgaste emocional muito grande da família, da própria pessoa, porque depois ela até tenta reverter o quadro e muitas vezes consegue, né, se vê como uma pessoa doente, mas que chora muito, ela tem esse conflito, porque ela sabe que está doente, mas ao mesmo tempo não quer comer, e a família fica desesperada. Lesões do sistema digestivo, então, como eu te falei, né, então ela vai ter deficiência de muitas enzimas gástricas, hormônios, vilosidades intestinais, então ela tem problemas absortivos, né? A queda da pressão arterial, claro, porque ela nem come, né? Nós já falamos da aula da desnutrição, então vocês já viram, e pode chegar a ter uma infecção generalizada, então tem uma debilidade imunológica muito grande, muito exacerbada, e pode gerar até aquele quadro de sepse que eu falei para vocês. Vocês já conhecem alguém que já tiveram esse caso, ou na família, ou algum amigo, alguém assim, próximo a vocês que tinha anorexia? Ou não? Eu não. Não? Eu também não. Não? Também não conheço, não. Eu vou ler aqui para vocês um depoimento real de uma pessoa com anorexia, para vocês terem ideia de como é o pensamento deles, o que eles pensam, tá? Hoje em dia, gente, tá até pior, né? Porque o Instagram cresceu muito. E o que acontece? Eles têm perfis para discutir entre eles estratégias de como comer e esconder isso da família. Eles dão apelidos para os nomes de anorexia. Ninguém escreve anorexia, né? Eles escrevem Ana, ela, tá? Eles dão pequenos apelidos assim para a situação e eles acham que é uma comunidade, né? Que é uma escolha de vida deles, tá? Eu vou colocar um depoimento para vocês lerem aqui. Se o nosso estilo de vida, a anorexia, não é aceita por todos, os que são contra não devem ficar falando por aí, porque não sabem como nos sentimos infelizes por sermos gordas e ridículas. Pessoas que comem são porcos. Se escolhemos um estilo de vida, é porque nossa escolha é a nossa escolha que nos faz sentir melhor como nós mesmas. Ou seja, não colocar porcarias para dentro de nós para engordarmos. Comida é repugnante, nojento. Comida é lixo. Isso é a maior verdade de tudo, a maior verdade do mundo. Não há nada que entender. Ser magro é mais importante do que ser saudável. A anorexia é um estilo de vida, não uma doença. Se algumas morrem, não é problema nosso.
É melhor morrer magro do que ser gordo e humilhado a vida toda. Vocês têm noção do quão complexo é este quadro? Conseguem? Nossa, que pesado. Pesado. Então, a anorexia é difícil pra caramba mesmo de trabalhar e eu não aconselho vocês a trabalharem com anorexia sozinhos. Quando é em conjunto, quando a gente tem, né, a pessoa procura o psiquiatra também, já está tomando medicamento, faz terapia, pelo menos semanalmente com o psicólogo, aí flui, né? Aí a gente consegue trabalhar, mas quando a pessoa é resistente, que às vezes vai nutricionista porque o marido levou, porque a mãe levou, que é assim que a maior parte das vezes acontece no começo, é muito complicado. Então, eles têm várias recaídas, eles desistem do tratamento, aí passam meses, aí depois a família traz de novo, porque aí já está em caso de ou você vai na nutricionista ou vou te internar, entendeu? A família fala assim, né? Ou que aí você vai tomar uma sonda, você vai tomar soro, fica apavorando a pessoa, aí a pessoa aceita ir na consulta. Então, o começo é meio pesado. Alguém ia comentar, perguntar? Não? Tudo bem? Como que seria o tratamento, então, da anorexia, né? Multidisciplinar, vocês já entenderam, né? Nós já falamos bastante aqui, mas é uma busca para a autonomia. Ela tem que entender que ela precisa de ajuda, ela tem que entender que ela precisa se alimentar, que alimento não precisa ser tudo ruim para ela, né? Tudo é porcaria, né? Tudo vai fazer ela engordar, não é isso. Que ela precisa ter pelo menos um peso saudável, então precisa da psicoterapia. Lógico. Também tem que ter um apoio familiar. Então, a gente também, às vezes, faz conversa, inclusive o nutricionista, né? Tanto o terapeuta, o psicólogo fazem sessões familiares e separado a família do paciente, quanto a gente também. Então, às vezes, a gente tem que conversar só o paciente na sala e depois a gente conversa com o familiar, né? Para ele poder dar o suporte e falar a mesma linguagem que a gente. Porque eles ficam muito nervosos, na verdade, é uma ânsia, né, de ajudar e não ver a pessoa comer deixa o familiar meio desesperado, tá? E dirigido aos sintomas. Então, se a pessoa sente intestino preso, a gente vai direcionar para aquilo. Se a pessoa sente queimação, né, um desconforto gástrico, a gente vai pensar naquilo. Se está tendo queda de cabelo, a gente vai pensar naquilo. Então, de acordo com a situação, porque cada anorético, né, vai manifestar um quadro, né? A gente não sabe em que estágio vai vir essa pessoa para a gente, tá? Mas uma coisa que eu sempre falo, assim, uma dica que eu acho que é importante, não comecem dando aquele VET enorme, daquele, né, valor energético de comida que você queria, que você calculou do peso ideal, porque não vai dar certo. Então, começa muitas vezes com a metade disso, tá? Se ele está comendo 1.000 calorias, 800 calorias no dia, às vezes já tá bom. A gente tem que ir progredindo aos poucos, tá? O que eu faço muitas das vezes? Às vezes eu troco o tamanho do prato. Nem faço a pessoa comer num prato grande, assim, nem peço. Um prato normal de almoço, né, de refeição, às vezes eu peço para ela colocar num prato pequeno de sobremesa, só para a família não ficar apontando, falando, nossa, só isso, sabe? Então, às vezes eu falo para ela se servir até num prato menor, porque não ficar, às vezes, com pouca comida num prato grande e gerar um conflito. Mas também depende muito, depende de como ela vai se sentir quando ela vê aquele prato. Então, tudo a gente tem que conversar. Mas aí a gente começa primeiro pelos aqueles alimentos que ela mais aceita, né? Tudo tem que ser, às vezes, uma negociação. E tentar colocar um pouco de cada grupo alimentar, né? Para ir restabelecendo a parte imunológica e melhorando os sintomas que forem aparecendo. Até aqui, tudo bem? Anorexia, posso passar para a bulimia? Sim. Bem, beleza. Então, a bulimia, que é a presença, né, da compulsão alimentar, ou seja, a pessoa tem fome, mas é por um período limitado ali de tempo e depois ela vai fazer alguma estratégia para compensar essa autoingestão alimentar, tá? Então, tem ali, não é o tempo inteiro, tá? Que ela está comendo, é um período curto, que ela tem uma autoingestão assim mais exagerada, e depois ela vai fazer alguma coisa
para reduzir essa, vamos supor, esse ganho de peso aí que na cabeça dela, né, já ocorreu, tá? Então, tem uma quantidade de alimento maior do que a maioria das pessoas comeria na mesma refeição, assim, né? Às vezes comeu 3, 4 pedaços de bolo e depois ela vai fazer alguma coisa, algum comportamento para compensar, tá? Esse ganho de peso. Então, na bulimia, as pessoas têm comportamentos que a gente chama de comportamento compensatório, tá? O que seria esse comportamento compensatório? Provocar o próprio vômito, tá? Então, eles fazem isso, ou o uso de laxantes, de diurético e muito laxante. E muito exercício físico também. Então, são todas estratégias para perder peso, né? Perder líquido, se sentir mais magro, se sentir mais aceito, se sentir melhor com ela mesma, tá? Então, esses comportamentos compensatórios, a purgação, né, que é provocar o vômito, o uso abusivo de laxantes e de diuréticos, as estratégias de exercício exageradas, né, de exercício físico, e principalmente a purgação, como eu falei. Então, na bulimia, eles provocam muito o vômito. Tanto que não são pessoas muito magras. A bulimia é diferente, não tem um quadro de desnutrição, ou são eutróficos, ou tem até sobrepeso, tá? E isso incomoda mais elas ainda se essas pessoas tiverem sobrepeso. Elas não negam a fome, elas não deixam de um ambiente social, não deixam de ir no barzinho, não deixam de comer a pizza, tá? É um diagnóstico até mais difícil, porque como não tem essa negação de fome e tem vida social, não tem um isolamento social assim no começo, então é até mais difícil, a família não demora muito a descobrir. Só que depois que a pessoa come tudo isso, ela vai dar um jeito de compensar essa hiperfagia. Lembra que eu falei do quadro de hiperfagia, que seria comer muito? E aí pode chegar até 4.000 calorias numa noite, tranquilamente, tomou o pote de sorvete sozinho, enfim, tá? E aí o que vai fazer? Né? Vai cair em si, meu Deus, comi demais, preciso fazer alguma coisa para compensar. E o que acontece? Vai provocar o vômito. Então, normalmente também são adolescentes, né? Mais comum no sexo feminino, mas, como eu falei, está aumentando muito entre os homens também. E é aquela questão da autoestima, né? Da relação de bullying na infância, tudo aquilo que eu falei na anorexia também pode ocorrer na bulimia, tá? Autoestima baixa e busca por uma aceitação, né, de corpo, de modelo de perfeição ideal aí. Então, muitas meninas, por isso que é mais comum na adolescência, né? Aqui são algumas das... Opa, deixa eu ver se aparece aqui. Algumas das pessoas que são clássicas, né, que tinham anorexia, né? Essa atriz ainda tem. Anorexia não, bulimia. E a Lady Di, né, também tinha, tá? Então, é claramente relacionado com complicações emocionais também, tá? Só que aí o problema é aquela questão de se autoaceitar, de procurar ajuda, de controle da ansiedade, controle da depressão, tá? Então, no quadro da bulimia, a gente tem também muitas complicações emocionais, tá? Ataques de ansiedade, irritabilidade. Então, são pessoas que têm essas crises com frequência e dificuldade de concentração, porque o peso, o medo do julgamento, tudo isso a incomoda muito. Pode levar ao isolamento social depois que o quadro já está mais grave e instalado, e a baixa da libido, né, do interesse sexual também, tá? Então, são complicações que podem ocorrer em todas as pessoas aqui que têm algum transtorno alimentar, não só na bulimia também, mas em quase todos. Até aqui tudo bem? Entenderam, então, essa diferença, né? No caso, a bulimia tem, então, essa medida compensatória, né? Uma ação compensatória que muitas das vezes é a purgação, provocar o próprio vômito. Então, eles, né, você vê isso na internet, você fica chocado, eles ensinam truques, como fazer com escova de dente, como não ter o barulho no banheiro, você vê, eles têm perfis na internet sobre isso, blogs e tudo mais, ensinando, é um perigo.
para falar, né? E depois eles vão fazendo com tantas vezes que eles fazem o mínimo esforço que eles fazem, menor contração abdominal, eles já conseguem vomitar, né? Eu acho horrível vomitar, super difícil vomitar, tá? Acho terrível, e as pessoas fazem qualquer ânsiazinha já estão vomitando, porque elas já fazem isso muitas vezes no dia, 5, 6 vezes no dia, né? De acordo com o número de refeições. Normalmente é depois de todas as refeições do dia, eles têm um episódio de purgação. E claro que isso vai gerar complicações nutricionais. Então, um desequilíbrio do balanço hidroeletrolítico, né, dos eletrólitos, que a gente sabe, até porque está vomitando, está perdendo o quê? Água, minerais, né? Não está perdendo o bolo de chocolate em si só, né? Está perdendo muitos minerais também, está perdendo vitaminas, lógico. E isso vai levar a uma debilidade imunológica, né? Porque esses vômitos e uso de laxantes frequentes vão levar a uma debilidade imunológica. Você imagina uma pessoa vomitando e evacuando, né? Com fezes líquidas, né? Por causa de laxante, tá? Então, lógico que essa pessoa está perdendo muitas vitaminas importantes aí e pode vir a ter complicações na imunidade. Mas o que a gente vê de um quadro clássico que ajuda muito no diagnóstico é a presença de esofagite, ou seja, uma irritação, uma queimação, ite, inflamação, né? No esôfago, tá? Porque aquele conteúdo que vem do estômago, ele vem ácido, do ácido clorídrico do estômago, e ele tem que subir várias vezes ao dia a ser eliminado, né, no momento do vômito. Então, essa acidez vai queimando a mucosa do esôfago. Nós vamos ter uma aula só sobre esofagite, tá? Mas esofagite é um caso clássico. Quando a gente vê muita esofagite em adolescente, já pode desconfiar. Eu já alertei uma mãe, inclusive, em consultório sobre isso, a mãe caiu da cadeira. Quando a menina confessou na consulta que fazia, sim, que provocava o próprio vômito. Por quê? Ela estava aparentando várias manchas no dente e feridas nos dedos. Então, na consulta, eu conversando com ela, eu consegui ver tudo isso, mas a mãe veio por causa de uma esofagite, veio com um exame de esofagite da endoscopia que tinha feito, mas a menina era muito jovem, e aí eu desconfiei, falei, então, mas você está, né, com essa sensibilidade nos dentes, que você está me contando. A mão dela sempre com duas feridinhas constantes, aqui tinha como se fosse um calo nesses dedos. E aí eu juntei as peças, né? Eu falei, eu vou te fazer uma pergunta muito sincera. Você provoca o seu próprio vômito? Na hora que ela falou sim, a mãe dela, que estava no consultório, quase caiu, infartada, que a mãe dela já não estava desconfiando de jeito nenhum. Falei, ó, sua filha precisa de ajuda. Não vai ser só comigo aqui, a gente vai tentar, mas é um quadro muito mais grave. Então, ela comia e vomitava, comia e vomitava, isso por um ano inteiro, anos fazendo, meses fazendo isso. Ela já estava com esse quadro de esofagite e também com perda do esmalte por causa dessa acidez constante no esmalte dos dentes. Então, ele estava ficando até com manchas mais amareladas. Até aqui tudo bem, gente? Eu gosto de sempre relembrar esses casos que acontecem comigo, porque vai que acontece com vocês, né? Então, essas experiências são importantes de serem passadas. Complicações que a gente tem também. O uso excessivo dos laxantes, né? Então vai ter complicações aí, claro, ela vai perder todo o achatamento das vilosidades, mas ela também vai ter dificuldade no controle do esfíncter, né? Acaba tendo muito sangramento retal e perda de muitas vitaminas, minerais e diarreia constante, a sensibilidade dos dedos que eu falei e presença de varizes esofagianas. Então, começa a ter aqui tem tanta ferida no esôfago que o corpo começa a desenvolver umas pequenas varizes.
para escoar sangue muitas vezes, tá? Então, é uma doença crônica sistêmica. Eu trago essa figura aqui justamente para mostrar que tem alterações sistêmicas, tá? Então, não vai atingir somente o garganta e o esôfago, né, estômago, vai dar ferida na boca, ela vai ter uma alteração psíquica, então vai, né, quadro de depressão, de baixa autoestima, vai dar anemia nessas meninas, né, porque ela está perdendo muitos minerais, tá? Vai dar problema intestinal, hormonal, pode vir a ter muita cólica e diarreia, inchaço abdominal, mas também ciclo menstrual irregular, tá? Fadiga muscular, pele ressecada, é um quadro crônico. Gente, eu vou encerrar essa reunião, que falta menos de 1 minuto, e vamos começar outra, tá bom? Entra no mesmo link para mim.